O jejum tem benefícios, além de atender à expectativa do coração de Deus, além de ser parte da expressão da nossa fome, do anseio pelo Senhor. Quando Jesus em Mateus 6,18 dizia: o teu Pai que te vê em secreto te recompensará, obviamente ele está indicando que há um galardão, que há benefício a respeito dessa prática. Já mostramos também que em Marcos 9:29 Jesus diz: essa casta não sai a não ser por meio de jejum. O que claramente significa que pessoas que jejuam vão viver um nível do sobrenatural e da intervenção de Deus que outros que não jejuam não vão experimentar. Falamos também sobre a questão de que, ainda que não seja uma obrigação, e sim uma expectativa do coração de Deus, ele é diferenciado na nossa devoção. Por exemplo, no Velho Testamento, o voto do nazireado era algo permitido, mas não era obrigatório. No entanto, aqueles que queriam ir além da obrigação e entrar no lugar mais profundo de agradar a Deus, poderiam escolher se dedicar a essa prática. Eu diria que a lógica do jejum não é diferente. Quando, porém, entendemos que além dessa questão devocional pessoal e de agradar o coração de Deus, ela envolve outras manifestações de Deus, nós não podemos deixar de reconhecer isso como benefícios. Por exemplo, é evidente nas Escrituras que o jejum sempre foi praticado em tempos de crise, porque de alguma forma eles entendiam que era parte do caminho para uma intervenção de Deus. Já vamos explicar o jejum como uma linguagem e expressão de fé. Mas antes disso, é importante que a gente reconheça que sempre foi visto como uma forma de se atrair à intervenção de Deus. Os benefícios são inúmeros. Falando da questão, dos cenários de crise, tanto no aspecto individual como coletivo. Acredito que nós precisamos olhar os dois lados. Falando do aspecto individual, no Salmo 35:13 nós lemos: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram um pano de saco, eu afligi a minha alma com jejum. Aliás, esse é um texto que define que afligir a alma é de fato entendido e praticado pelos santos do Velho Testamento como sendo o jejum. Ele diz: eu afligi a minha alma com jejum, em oração me reclinava sobre o peito. Ele está falando aqui de necessidades que não eram nem deles. Pessoas próximas estavam enfermas. E ele dizia: eu escolhi o caminho do jejum como uma forma de atrair a intervenção de Deus para a vida deles. Mas além desse posicionamento individual, nós vamos ver nas Escrituras muitas vezes um posicionamento coletivo de se voltar ao jejum num tempo de crise. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 13, diz: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Diante do cenário de uma ameaça que o amedrontou, ele recorre ao Senhor. Ele decide buscar a intervenção de Deus. E a Bíblia diz que um jejum foi apregoado em toda a nação. No livro de Esdras, no capítulo 8, dos versículos 21 a 23, nós vemos o grande sacerdote reformador do período pós-exílio de Babilônia dizendo o seguinte: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus. Mais um detalhe: o jejum é visto como uma humilhação diante do Senhor. Para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Nós estamos falando de um sacerdote profundo nas Escrituras, que guiou o povo num caminho de restauração nesse período depois do exílio de Babilônia, e que entendia que não apenas deveria orar ao Senhor e confiar nele, mas que isso também deveria ser feito com o jejum, o que ele classifica de um ato de humilhação perante o Senhor. Então temos esses cenários de crise onde o jejum sempre esteve presente. Por quê? Porque eles entendiam que era uma forma de se alcançar o favor de Deus, a intervenção de Deus e a resposta de Deus. Era parte de uma expressão necessária. Assim como a oração é uma expressão de fé, o jejum também é uma expressão de fé. Além desses aspectos que claramente mostram que o jejum tem benefício, tem recompensa, que ele é algo que de fato produz resultados, nós não podemos deixar de lado, não podemos ignorar a razão primária do jejum, que é o impacto que ele tem sobre nós. Já declaramos que o jejum não muda Deus, o jejum nos muda. Então a pergunta é: o que é que ele faz conosco?
De maneira prática, como esses benefícios podem ser analisados na perspectiva do que a Bíblia mostra que o jejum pode fazer por nós. Já que ele não muda Deus, e sim nos muda, qual é o poder que ele tem sobre nós? Então, como somos um ser tripartido, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23, e o vosso espírito, e alma, e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus. Eu quero que a gente possa analisar cada um desses três aspectos que compõem, né, o homem, espírito, alma e corpo, como eles são afetados pelo jejum. Muita gente usa a expressão corpo, alma e espírito. Como a palavra de Deus fala do espírito, alma e corpo, porque o homem é essencialmente um espírito que possui uma alma e vive dentro de um corpo, então nós vamos seguir o trilho e a terminologia bíblica. Vamos olhar o que o jejum pode fazer pelo espírito. Já falamos do jejum como uma expressão de fé, porque tudo que recebemos de Deus é uma manifestação da graça dele que se recebe pela fé. Efésios 2, 8 e 9 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. A Bíblia diz, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então a salvação é uma expressão da graça, mas só se recebe mediante a fé. Em Romanos 5, 2 a Bíblia diz, pela fé temos acesso a essa graça. A fé nos permite entrar nos depósitos da graça, para de lá extrair aquilo que Deus tem para mim e para você e aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Um texto bíblico que nos ajuda a entender o jejum como expressão da nossa fé está lá em Mateus, no capítulo 17, e eu quero ler a partir do versículo 15. Quando aquele pai traz ao Senhor Jesus seu filho endemoniado e os discípulos não puderam ajudá-lo, nós temos o relato de como esse homem se ajoelha diante do Senhor, pedindo ajuda, pedindo e clamando por compaixão. Ele diz, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui um menino. Então vamos fazer uma pausa aqui nesse versículo 17. Jesus acusa aquela geração, o pai, né, do menino, os discípulos que não puderam expulsá-lo, ele os acusa de uma geração incrédula. Basicamente, Jesus mostra que o problema desse menino não ter sido libertado está relacionado com a falta de fé. Isso precisa ser levado em conta antes de continuarmos a leitura. Verso 18, e Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Então aqui, de novo, nós temos uma explicação de que a incapacidade de expulsar o demônio era falta de fé. E diz, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar e ele passará, e nada vos será impossível. Mas essa casta não se espelhe, senão por meio de oração e de jejum. Jesus está mostrando que, de alguma forma, o problema é diagnosticado por ele como falta de fé. Mas ele declara que o jejum poderia ter mudado essa situação. Então, repito, o jejum não é aqui uma espécie de varinha de condão. Ele precisa ser entendido na perspectiva correta. Eu já vi pessoas dizendo que você tem que jejuar mais para ter mais autoridade. Meu amigo, deixa eu te dizer, a autoridade que nós exercemos sobre o reino das trevas, ela não provém do jejum. Essa autoridade provém do Senhor Jesus. Jesus diz, todo poder e autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, ele diz, é no meu nome que vocês expulsam demônios. A autoridade para expulsar demônios vem do nome de Jesus, a autoridade vem dele. Não é o jejum que me dá autoridade. O Senhor Jesus já me deu autoridade. Eu preciso de fé para crer que essa autoridade é minha, eu preciso saber exercê-la e não é o jejum que aumenta ou diminui a autoridade. Então, onde que o jejum entra? Se o problema aqui era a falta de fé, mas o jejum poderia ter ajudado, onde o jejum entra como uma ferramenta que nos leva além? Nós precisamos entender o jejum como algo que tem o poder de ativar a nossa fé, porque a fé é do Espírito. O apóstolo Paulo declara em Romanos 10, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, ele está falando que se crê com o coração. E diz, com a boca se faz confissão, mas com o coração se crê. Então é com o coração que se crê. O coração é uma terminologia bíblica para falar não do órgão que bombeia o sangue para o corpo, mas para falar do nosso íntimo, em especial do espírito.
Jesus diz que qualquer que dissesse ao monte, ergue-te, lança-te no mar, ele diz, e não duvidar no seu coração, porque o coração é o lugar onde se crê e é o lugar onde se duvida. Entendemos do coração como falando do homem interior, do espírito. A fé é do espírito. A palavra de Deus é o alimento da fé. A palavra de Deus não tem o poder de alimentar a nossa carne e nem a nossa alma. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão alimenta o corpo. A palavra de Deus alimenta o nosso espírito. Então nós precisamos entender que a palavra que alimenta o espírito, ela inspira no coração, no espírito, a fé. Então nós precisamos entender o que o jejum faz. O jejum tem o poder de interferir na nossa alma e no nosso corpo. E ele remove o entulho da nossa carnalidade, que muitas vezes deixa emperrada a nossa fé. Muitas vezes as pessoas não conseguem entrar nesse lugar de uma consciência viva da palavra de Deus no seu espírito, por conta de uma alma que predomina, por conta da força da própria carne, e o jejum tem o poder de mortificar a nossa carne, tem o poder de afligir a alma e roubar a força dela e liberar o nosso espírito para exercer fé. Então, de fato, nós precisamos entender que todo o nosso relacionamento com Deus se dá na dimensão do espírito. Jesus diz, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Esse lugar de união com Deus é no nível do nosso espírito. E quando nós vivemos somente alimentando a nossa carne, ou a nossa alma, fortalecendo as nossas emoções, e não falo só das ruins, mesmo as boas, nós somos parte de uma geração que quer o tempo todo agradar-se a si mesmo, que investe muito, mas muito mais do que qualquer geração anterior no entretenimento e na capacidade de estar o tempo todo se alegrando. Nós vivemos num nível de consciência emocional muito alto, mas num nível de consciência espiritual muito baixo. Somos parte de uma geração que ora pouco, jejua pouco, gasta pouco tempo na palavra e tem uma consciência do seu próprio espírito muito pequena. O jejum tem o poder de nos tornar mais conscientes das coisas espirituais, de remover esse entulho sobre a fé e liberar a fé. Então não há uma confusão se era falta de fé ou falta de jejum que os impediu de expulsar o demônio. Falta de jejum implica em falta de fé, porque o jejum vai nos ajudar a liberar a própria fé. Em João 6,63, Jesus diz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Nós precisamos entender isso na nossa prática de vida cristã. A carne para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica. Logo, precisamos entender o que é se mover no nível onde o nosso espírito é fortalecido e onde a nossa carne é mortificada. Também podemos levar em conta o que o Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 33, relata que o Senhor Jesus disse num contexto bem específico. A palavra de Deus nos mostra a seguinte conversa. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Quando acusaram Jesus dessa diferença, porque os discípulos de João Batista jejuavam, os fariseus jejuavam, mas a turma olhava e só via os de Jesus comendo e bebendo. Verso 34. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Em outras palavras, Jesus está dizendo, a fase de jejum deles não começa enquanto eles estão comigo. Eu estou jejuando. Eu tenho praticado isso, eles ainda não. Mas chegará o tempo onde eles vão jejuar. Mais um motivo para entendermos que o jejum é uma prática da nova aliança. Jesus está dizendo, quando o noivo não mais estiver entre eles, depois da minha morte, ressurreição e ascensão, quando tiver dado início à fase da nova aliança, aí sim eles vão jejuar. E o texto nos mostra o seguinte, também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres e tornar-se ao vinho e os odres se estragarão. Jesus está falando que a obra nova de Deus precisa ser colocada numa estrutura nova de vida. No entanto, algo que eu e você também precisamos entender é que quando a Bíblia fala do nosso corpo, ela fala daquele lugar que é o recipiente, não só aonde o nosso espírito está, mas onde o Espírito de Deus, vindo habitar no nosso espírito, estará. E para que possamos receber o vinho, uma figura do Espírito, sem comprometê-lo, a nossa estrutura, ela não pode ser a estrutura velha,
nem no comportamento alimentar, nem no comportamento de dar vazão e permitir que a carne nos governe. Nós precisamos entender que há necessidade de um odre novo. Como o nosso corpo não muda e não é transformado, eu acredito que temos aqui, além do ensino explícito de Jesus, temos também um entendimento importante sobre o como o nosso corpo pode ser renovado, o como essa estrutura que durante tanto tempo foi governada pela carne através do jejum, ela pode passar por um processo onde agora possa suportar uma ação de Deus e da expressão do Espírito Santo e do seu controle, do seu domínio na nossa vida. Quando Jesus foi cheio do Espírito Santo, uma das primeiras coisas que o Espírito Santo fez foi levá-lo ao deserto para ser tentado pelo diabo e jejuar. Naquele momento, o Espírito Santo está dizendo, quando eu assumo o controle, nós vamos deixar claro que a carne não governa mais. As insinuações do diabo sobre os desejos da carne não mais te governarão. Eu quero te ensinar a viver num lugar de vitória. E isso se deu na vida de Jesus através do jejum. Nós precisamos olhar para Jesus aprendendo as coisas como homem, não como Deus. E isso precisa servir então de exemplo para mim e para você. O livro de Hebreus diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, se Jesus precisava de um aprendizado, se Jesus precisava de um treinamento para essa nova dimensão de vida no Espírito, a pergunta com a resposta óbvia é, e eu e você? Será que estamos longe disso? Será que não precisamos disso? De forma alguma. Então, viver e praticar o jejum vai preparar o nosso corpo, a nossa estrutura, para não mais sermos governados pela carne, e sim pelo Espírito Santo. Agora, precisamos entender também o poder e o impacto que ele tem sobre a alma, afligindo a alma, né? Colocando a alma no seu lugar correto. Muitas vezes nós temos dificuldade de entender o plano e o propósito de Deus, porque nossa própria vontade é muito forte. Quando vemos Jesus lá no jardim do Getsemane, dobrando os joelhos, né, e dizendo, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Ele está dizendo a Deus, eu tenho como ser humano vontade, eu tenho inclinações, eu tenho desejos, mas muitas vezes nós precisamos confrontar, nós precisamos massacrar aquilo que dentro de nós pode querer escolher algo diferente daquilo que Deus escolheria. Então, o jejum, como uma ferramenta de afligir a alma, também tem o seu poder de nos tornar mais conscientes do nosso espírito. E também como uma ferramenta que mortifica a carne. Ele precisa ser entendido e praticado também nesse âmbito. Interessante que num jejum recente que fiz, bem prolongado, né, eu comentei com a minha esposa ao final desse período, eu falei para ela, meu amor, estou impressionado, porque durante todos esses dias do jejum, eu não consigo perceber dentro de mim aqueles sinais de um temperamento como o meu, que é um colérico. De muitas vezes, mesmo que me domine, aquela reação interior de intolerância, de nervosismo, durante todo o tempo desse jejum. Eu falei para minha esposa, eu consegui terminá-lo de ponta a ponta, sem nenhum sinal, daquilo que normalmente a gente culpa ser só o nosso temperamento, mas quando está debaixo de mortificação, ele não demonstra a mesma força. Nós precisamos entender a importância de mortificar a nossa carne. Nós precisamos entender o quanto ela precisa ser massacrada, anulada, crucificada. E quando a deixamos de alimentar, é algo poderoso no reino espiritual. Aliás, nós precisamos entender o como o próprio jejum nos ajuda a cultivar, por exemplo, o domínio próprio. Essa relação entre o homem e a comida é mais forte do que a gente pode perceber. Vamos considerar algumas coisas. Onde foi que primeiro se deu a queda e o pecado na história da humanidade? No cenário de comida. A primeira proposta de Satanás era a respeito de comida. Interessante que quando nosso Senhor Jesus vem e vence Satanás, qual foi a primeira tentação que o diabo lhe apresentou depois dos 40 dias de jejum? Transforma essas pedras em pães. Nós não podemos ignorar essas coisas. Comida tem sido uma área onde o homem, ainda que seja lícita, onde o homem muitas vezes não percebe o domínio que ela pode exercer sobre ele. Por exemplo, os filhos de Israel queriam voltar ao Egito. Por quê? Saudade da comida. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Em troca do quê? De um prato de comida. Ao longo das Escrituras, isso tem se mostrado ser muito forte, exercendo um controle enorme sobre o ser humano. E nós precisamos entender que uma vida de jejum consiste no exercício do domínio próprio, consiste não apenas no aprendizado, mas num treinamento de colocar o alimento no seu devido lugar, que não é controlando nem dominando a nossa vida o tempo todo. Essa percepção vai nos ajudar a entender o que o jejum faz pelo espírito,
o que ele faz pela nossa alma e o que ele faz pelo nosso corpo. Sem contar que quando falamos do que faz pelo nosso corpo, não é apenas ajudar a modificar a carne e exercer domínio próprio. Ele tem um poder, que podemos dizer, de tornar o corpo saudável. Enquanto muita gente pensa, não, se eu jejuar um dia, isso vai me fazer mal. Quero te dizer, se você tem uma condição de saúde afetada ou debilitada por algum tipo de enfermidade, eu te aconselho a não enveredar no assunto do jejum sem buscar orientação médica. Mas deixa eu te dizer, a medicina está conseguindo entender cada vez mais o quanto o jejum pode ser benéfico. Por exemplo, se fala muito hoje em dia do poder do jejum intermitente. Mesmo pessoas que vão fazer um jejum prolongado, que acredito deva ser feito com direção de Deus, com muita prática de jejum, antes de tentar começar exatamente nesse nível, elas vão descobrir como o jejum pode ser benéfico. É lógico que quando comecei a fazer isso, muito garoto e novo, eu errei por ter feito sem entendimento. Várias vezes encerrava 7 dias de jejum, com um frango assado, refrigerante. Com o tempo eu fui aprendendo a maneira correta de entrar e de sair de jejuns prolongados, mas antes de chegar nessa questão dos conselhos práticos, não podemos ignorar que há benefícios da própria desintoxicação que torna o nosso corpo saudável. Então sim, há muitos benefícios espirituais, eu diria até de ordem emocional e também física para o nosso corpo quando nós jejuamos. Como disse nosso Senhor Jesus, teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. A intervenção, não por mérito, mas porque através da fé e de um posicionamento diante do Senhor, nós podemos experimentar o resultado. O reino de Deus, mesmo demonstrando a graça de Deus, não anula o princípio de semeadura e ceifa. Por exemplo, a colheita, ela vem na proporção do que eu planto. Paulo diz, quem semeia pouco vai colher pouco, quem semeia muito vai colher muito. Eu não tenho uma colheita que é definida meramente pela graça de Deus. A graça de Deus permite que haja uma colheita para o meu plantio. Agora, o tamanho da minha colheita é determinado pelo tamanho do meu plantio. Pessoas que oram mais, pessoas que buscam mais a Deus, inevitavelmente vão experimentar mais da parte dele. Pessoas que oram mais, inevitavelmente vão experimentar mais consequências e intervenções dos céus. E o jejum entra nessa mesma categoria. Um entendimento e expressão de fé, de que eu posso ir além e de que eu posso intencionalmente provocar mais resultados em meu favor. Que Deus nos ajude a entender e a praticar o jejum e viver os seus benefícios em todas as áreas.